E aí pessoal, beleza? Finalmente estamos aqui com o iOS 17.1 Beta 1, aquele que é o primeiro beta, a primeira versão de testes da próxima atualização do iOS 17. E eu já adianto que hoje a gente tem bastante coisa legal para descobrir e para falar sobre o iOS 17.1, inclusive com correção de um problema que estava tirando o sono de muitos e muitos usuários aí do iOS 17. Então, sem perder mais tempo, vamos embora conferir todas essas novidades no vídeo de hoje. Pois muito que bem, essa primeira versão beta aqui do iOS 17.1 foi liberada para os testadores que são desenvolvedores, tá? O beta público deve sair aí nos próximos dias. E além disso, nós tivemos também outros dispositivos atualizados com a primeira versão beta do iOS 17.1, tá? iPadOS 17.1 Beta 1, WatchOS 10.1 Beta 1, tvOS 17.1 Beta 1, macOS 14.1 Beta 1 e HomePodOS 17.1 Beta 1. Essa primeira versão do iOS 17.1 chegou aí com mais ou menos 6 GB de tamanho, demorou até um pouquinho mais de tempo para atualizar, por isso que o vídeo deu uma atrasadinha, mas aqui estamos nós para falar sobre o primeiro beta do iOS 17.1. A primeira novidade do iOS 17.1 que eu quero mostrar aqui para vocês está na alteração do papel de parede do iPhone. Quando a gente vem aqui então para alterar o papel de parede, nós tínhamos a opção chamada de imagem de fundo estendida. E como é que ela funcionava? Bastava você fazer uma pinça aqui na foto e o iPhone automaticamente já completava aqui na parte de cima, aqui perto da hora, a foto, caso ela fosse muito pequena, para preencher toda a tela da tela de bloqueio do iPhone. E o que mudou? Agora, aqui embaixo, nos 3 pontinhos, nós temos a opção de ativar ou desativar a imagem de fundo estendida. Então, quando a gente clica aqui, nós temos a opção aqui, ó. Tá em inglês, não traduziram ainda, mas é imagem de fundo estendida. Então quando você desativa, ele fica no tamanho normal, tá? E quando você ativa, então ele já completa aqui em cima, caso você queira que a imagem fique mais centralizada, e se ela for pequena e não couber, então o iPhone faz essa alteração para você. Eu até comentei isso no vídeo falando sobre as principais novidades do iOS 17, algumas pessoas perguntaram se tinha como ativar ou desativar, e quando o iOS 17.1 sair, nós vamos ter como ativar ou desativar essa opção. Uma outra alteração que o iOS 17.1 vai trazer está aqui nos ajustes, quando a gente vem em geral, AirDrop. Então nós podemos visualizar aqui na seção de Name Drop, né, que é o novo recurso do iOS 17, que você aproxima o seu iPhone de outro dispositivo e ele transfere contatos ou mídias. No iOS 17.1 nós temos a opção de usar dados celulares ou não, aqui embaixo, ó. Continue a enviar e receber conteúdo quando não houver uma rede Wi-Fi disponível durante o uso do AirDrop. Então ele vai você vai poder alterar aqui, ativar ou desativar o uso do 4G, dos dados celulares do 5G, quando você quiser utilizar o Name Drop aí no seu iPhone com iOS 17. Outra alteração está aqui na seção de bateria, se você tem a linha 15, iPhone 15 normal, Plus, Pro ou Pro Max, com entrada USB-C. Agora, na lista aqui do uso de bateria pelos aplicativos, nós vamos ter também uma lista dos dispositivos carregados através da entrada USB tipo C. Então, a informação aqui, por exemplo, você vai carregar os seus AirPods pela entrada USB-C no iPhone 15 e então vai estar informando aqui nessa lista do uso por bateria dos aplicativos, tá bom? Nós também tivemos uma mudança significativa aqui dentro do Apple Music, tá? Do aplicativo de música do iPhone, porque agora nós podemos favoritar músicas dentro do Apple Music. Isso parece muito básico, mas realmente só chegou agora, ou vai chegar, né, com o iOS 17.1. Então, quando você abre uma música aqui dentro do Apple Music, você pode favoritar utilizando essa estrelinha aqui ao lado do nome da música, tá? Quando a música está tocando aqui na tela de bloqueio, você consegue visualizar então a estrelinha da música curtida
aqui na tela bloqueada do iPhone também. Outra mudança interessante no Apple Music é a questão das playlists. Quando você cria uma playlist, agora você consegue adicionar uma capa personalizada para essa playlist, tá? Então, tô aqui com uma playlist aberta. Quando você clica nos 3 pontinhos, você consegue editar e então colocar uma foto qualquer aí, uma foto personalizada dentro de uma playlist aqui no Apple Music. Então, quando a gente clica aqui na câmerazinha, a gente tem a opção de tirar a foto na hora, escolher uma foto do arquivo ou da galeria do iPhone. Pessoal, deixa eu fazer essa pausa rápida para pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo aqui. Se você ainda não deixou uma curtida, aproveita esse momentinho aí rápido, deixa uma curtida nesse vídeo que é muito importante para o nosso canal ir lá para as alturas, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque olha só, toda semana a gente tem vídeos novos aqui sobre iPhone, sobre iOS. Inclusive, o nosso canal acompanha de perto os lançamentos das versões de teste, trazendo e antecipando as novidades aí sobre iOS. Então, se você não é inscrito, se inscreve, porque toda semana a gente tem um dos melhores conteúdos de tecnologia sobre iPhone no YouTube. Inscreveu? Então aproveita e deixa o like também para não esquecer. Uma coisa que a galera reclamou muito, mas muito foi a notificação do Instagram e os toques novos do iOS 17 que mudaram a partir do iOS 17.0.1. Ao que tudo indica, eles foram removidos aqui no iOS 17.1 beta, tá? Então, quando a gente abre aqui os ajustes, a gente vem em som e tato, e a gente vem aqui, por exemplo, em toque, a gente vê que os toques novos aqui no iOS 17.1 beta 1 foram removidos, os toques novos foram removidos, e sim, finalmente, né, o toque do Instagram voltou ao normal a partir agora do 17.1 beta 1, tá? O toquezinho que estava a partir do iOS 17.0.1 no Instagram era esse aqui. E aí, agora, então, isso foi resolvido, tá? O que a gente não sabe é se essa alteração vai ser corrigida por exemplo, numa próxima atualização aí do iPhone, no 17.0.3, por exemplo, ou somente no iOS 17.1, que deve chegar em breve. Vou falar de datas daqui a pouco. Só a performance e bateria aqui no iOS 17.1 tá bem tranquila, tá? Para um primeiro beta é até meio assustador, né? Porque os primeiros betas, as primeiras versões de teste são aquelas que dão mais dor de cabeça. Mas até o momento eu não tô notando nada demais por aqui. A performance da bateria tá a mesma coisa aqui no meu iPhone 14 Pro. Então eu vou testando isso com vocês ao longo do tempo, ao longo das semanas. Fica atento lá no meu Twitter ou no meu X, no @domineoiphone, tá? Me segue lá para você ficar sabendo das atualizações em tempo real, e aí eu vou contando para vocês se a performance tá boa, se deu uma piorada. Eu vou informando tudo para vocês por lá e também, claro, na nossa aba comunidade aqui do YouTube, tá bom? Uma coisa que a galera estava perguntando bastante era sobre a nova opção de carregamento otimizado do iPhone 15. Eu até fiz um vídeo aqui no canal super bacana. Se você quiser conferir como isso funciona em detalhes, o link vai estar nos cards e também na descrição. Mas agora nós temos uma nova opção de carregamento otimizado no iPhone. Essa nova opção permite que você preserve a saúde da bateria do iPhone utilizando duas novas formas. A primeira, por exemplo, é o carregamento otimizado clássico, que chega ali quando você está carregando o seu iPhone até os 80%, depois dos 80% a carga fica um pouco mais lenta para preservar a saúde da bateria. Nós temos também a segunda opção, que é a nova, o limite de 80%. Quando chega nos 80%, o carregamento para. Essas novas opções foram colocadas aí pela Apple no iPhone 15 e até o momento nós não temos notícias se isso vai chegar nos dispositivos mais antigos. Sinceramente, eu gostaria muito que isso chegasse nos dispositivos mais velhos, porque dá uma noção maior e um cuidado maior com a bateria, porque aqui também nós temos o contador de ciclos de carga da bateria. Como eu disse, a gente já tem um vídeo aqui no canal para conferir esse assunto com mais detalhes. Aí você clica
clica no link que tá nos cards e também na descrição, tá bom? Se a gente for falar de bugs, até o momento eu não encontrei nada, tá? Como sempre, vou testar essa versão aqui ao longo da semana e vou contando lá no meu Twitter como tá a performance, tá? Até o momento não encontrei nenhum bug, o que a gente espera é que essa versão corrija problemas do iOS 17.0.1 ou o ponto 2. Uma galera sofrendo bastante com superaquecimento, mas eu acredito que, por exemplo, a Apple possa lançar um iOS 17.0.3 nas próximas semanas para resolver esses bugs, esses problemas que têm afetado a galera que já está no iOS 17, mas não vai esperar tanto tempo para chegar aí o iOS 17.1, tá? Então a expectativa é que a gente tenha um iOS 17.0.3 nos próximos dias, nas próximas semanas, para aguentar o rojão aí dos bugs, travamentos e superaquecimentos até a chegada da versão 17.1. Se a gente for falar sobre data da próxima atualização, o que se espera é que as próximas versões beta saiam semanalmente aí ao longo do mês de outubro, tá? Mas a Apple pode alterar esse calendário e fazer lançamentos quinzenais. Mas tudo indica que na próxima semana a gente já deve ter então o iOS 17.1 Beta 2. E se a gente for seguir esse calendário aí de atualizações betas, a gente deve ter então a versão final do iOS 17.1 no fim de outubro para o início de novembro, tá? Apple não costuma divulgar as datas, vocês estão sempre perguntando para mim as datas, mas a Apple não costuma divulgar com antecedência. Então a gente fica aí à mercê dessa liberação de surpresa, mas o iOS 17.1, essa versão aqui, deve chegar para todos os usuários no finzinho de outubro para o início de novembro, tá? E agora na tela tá passando dois vídeos super legais sobre iPhone e iOS. Se você ainda não conferiu, sugiro que você clique em um dos cards para ir lá agora, porque esse vídeo tá terminando, mas eu te espero no próximo. Clique em um dos cards. Bem bonitos, é isso. Até o próximo vídeo e valeu! Clica no card.